Fala galera, como vocês estão? Sejam muito mais que bem-vindos para mais uma edição do FUTEART. E hoje a gente está repleto de assuntos e novidades aqui. Falaremos sobre o mercado da bola, sobre o impeachment de Augusto Melo e também sobre o Super Mundial de Clubes que acontecerá em 2025. Se você quer ficar por dentro de tudo isso e muito mais, acompanhe comigo que logo após a vinheta falaremos sobre isso e muito mais. Vem comigo. Bom família, iniciaremos o vídeo de hoje falando sobre o Super Mundial, né? Bom, o Super Mundial da FIFA acontecerá em junho de 2025. Flamengo, Fluminense e Palmeiras são cabeças de chave. O Botafogo também é o outro classificado, que classificou após ganhar a última Libertadores. No pote 1, além dos brasileiros, temos também Bayern de Munique, Real Madrid, Paris Saint-Germain, River Plate, enquanto no mesmo pote do Botafogo temos o Al-Ahly, o Al-Hilal, Boca Juniors, León e Monterrey do México. Temos também Ulsan e Wydad Casablanca. Bom pessoal, eu vou ler aqui a matéria que diz assim, ó: o sorteio que definirá os grupos de cada time será realizado nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, depois da manhã. O evento acontecerá em Miami, nos Estados Unidos, a partir das 3 horas, horário de Brasília. O torneio será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, lá nos Estados Unidos, com jogos a serem disputados em 12 estados, em 11 sedes diferentes. Bom, aqui estão o nome de alguns estados que vão sediar os jogos aí do Super Mundial de 2025. Entre eles estão estádio Mercedes-Benz, do Atalanta, estádio Bank of America, da Chevrolet, estádio TQL, estádio Rosemont, não sei se eu estou pronunciando correto, vocês me perdoem a pronúncia, né? Que é do Los Angeles, o estádio Hard Rock em Miami e o estádio George Speight em Nashville, entre outros estádios também. Bom, os grupos serão compostos por 4 equipes, ou seja, cada grupo terá 4 equipes, né? Acredito eu, não sei como que é o formato, mas acho que as 2 primeiras se classificam. Bom, continuando. Nesta fase, as equipes se enfrentarão entre si, exatamente aquilo que a gente conhece, né? 4 times e os 4 se enfrentam entre si. Acredito eu que os 2 primeiros colocados se classificam. Exatamente aqui, tá dizendo aqui, ó: as 2 melhores de cada chave avançam às oitavas de final. Até a final, os times disputam um jogo único até a final, que será realizado no dia 13 de julho, no estádio MetLife, em Nova York. Não haverá disputa por terceiro lugar. A definição dos potes do sorteio do Mundial de 2025 foi revelada pela Cazé TV. Então, pessoal, está dizendo aqui que os grupos serão formados por 4 times, os 2 primeiros se classificam, e a partir daí das oitavas até chegar na final não será mata-mata, será apenas mata, sendo assim que não terá ida e volta, será jogo único. Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, volta para casa. Bom família, o que vocês acham aí, né? Temos 4 brasileiros, né? Que é o Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Você que é torcedor de algum desses clubes está otimista? São bastante times e acredito eu que é bastante difícil de algum brasileiro ganhar, mas também não é impossível, visto que são vários europeus na parada. Mas se o seu time está participando, não custa sonhar, né? É isso aí. Falando agora de Flamengo, o Flamengo sonda Roger Guedes, ex-Corinthians. O Flamengo está em busca de um substituto para Gabigol, que não continuará no clube. O candidato perfeito é Roger Guedes. A matéria do Paparazzo Rubro-Negro, que com fontes dentro do Flamengo afirmou que ele está sim na lista do Flamengo para 2025. Você, torcedor do Flamengo, apoia, não apoia? Antes de ouvir a sua opinião, eu vou dizer alguns fatos aqui. Roger Guedes tem contrato com o Al Rayyan até 2027. Ele não ganha um salário pequeno. O salário dele gira em torno de 4 a 5 milhões de reais com bônus, com bônus e luvas estabelecidos, então não é fácil. Se ele voltar para o Brasil, acredito eu que ele não vai querer diminuir esse salário, ou se diminuir, não vai diminuir por qualquer quantia. Então o Flamengo terá que desembolsar, além de desembolsar a quebra de contrato dele com o Al Rayyan, terá que manter esse alto salário. Roger Guedes foi contratado pelo Al Rayyan ainda em 2023.
pelo Corinthians. O seu contrato com o Al Rayyan, como eu disse, é válido até 2027. Por lá ele assinou um contrato no qual o salário gira em torno de 230 milhões de reais, diluído aí nos anos de contrato, que o que eu disse dá em torno de 4 a 5 milhões de reais, dependendo aí de metas estabelecidas. E por lá a situação dele não tá ruim não, pessoal. Isso que eu falei pra vocês, né? O centroavante brasileiro tem 45 partidas pelo clube qatariano. Neste período o atacante marcou 33 gols e concedeu 5 assistências, sendo um dos principais nomes da equipe. Bom, flamenguista, o que vocês acham disso, né? O Gabigol era um jogador aí que eu acho que ganhava 2,5 milhões de salário. Se o Roger Guedes chegar, provavelmente, se ele abaixar o salário dele, ele não abaixa muito. Supondo que o Roger Guedes abaixe, sei lá, 2 milhões de reais. Ele viria para ganhar 3 milhões de reais, o que é bastante dinheiro. Mas o Roger Guedes é um cara novo, é um cara que tem mercado, ele é um cara bom de bola. Então, se o Flamengo fechar negócio, acredito eu que será sim um bom negócio. Mas e você, flamenguista? Apoia? Não apoia? Diga aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. Falando agora de Botafogo, família, Botafogo, como todo mundo sabe, foi campeão da Libertadores aí no último sábado. Botafogo, além de ser o campeão da Libertadores, está classificado pelo Super Mundial, mas pode ter um pequeno problema. O problema é o técnico. Segundo apurações aí, Arthur Jorge recebe proposta para deixar o Botafogo em 2025. A matéria diz o seguinte: o técnico Arthur Jorge, campeão da Libertadores pelo Botafogo, no último fim de semana já está em interesse no mercado internacional e pode não permanecer no futebol brasileiro em 2025. Com um vínculo até o final do próximo ano, o treinador português recebeu propostas de clubes do exterior após uma brilhante temporada no Brasil, o que pode antecipar a sua saída. Segundo o jornalista Diego Dantas do O Globo, fontes indicam que há ofertas documentadas vindas do mundo árabe, do México e da Europa. Não estão dizendo quais times, estão dizendo que as ofertas são desses lugares. Atualmente o Botafogo desembolsa 3 milhões de euros anuais para o técnico Luiz Jorge. Você, torcedor do Botafogo, acredito eu que não apoia essa decisão. Se o Botafogo perder esse técnico, será uma grande baixa para 2025. Mas eu quero ouvir a sua opinião, se você concorda ou não concorda com a permanência ou com a saída do técnico Arthur Jorge. Diga aqui nos comentários, torcedor do Botafogo, você ainda está extasiado pela conquista da Libertadores? Mas solta a voz aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês. Bom, família, falando agora de Corinthians e Bahia, as duas equipes se enfrentam hoje às 20 horas no horário de Brasília, lá na Neoquímica Arena em Itaquera. As duas equipes vêm bastante otimistas para o jogo, porque não é qualquer jogo. O jogo de hoje pode definir aí de fato quem vai continuar no G8. O Cruzeiro empatou na última rodada, mas ainda está vivo pela briga do G8. Corinthians e Bahia têm 50 pontos, todos eles possuem a mesma quantidade de pontos, mas quem ganhar ficará com 53, portanto um confronto direto. Na noite dessa terça-feira, Corinthians e Bahia se enfrentam pelo duelo do válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória diante do Criciúma colocou o Corinthians no G8 da tabela da classificação. O Movinegro Paulista ocupa a 8ª colocação com 50 pontos e segue na luta por uma vaga na fase preliminar da próxima Libertadores. Para enfrentar o Bahia, o técnico Ramon Dias não possui desfalques por suspensão. Contudo, ele segue sem poder contar com o zagueiro Félix Torres, que lesionou aí a coxa direita, né? O lateral Palacios, que está lesionado desde lá do começo do ano. O volante Maicon, que também está lesionado há bastante tempo. O técnico argentino aposta na excelente fase do atacante Yuri Alberto para alcançar a 8ª vitória consecutiva no torneio. O camisa 9 é o artilheiro da Série A com 13 gols marcados e colocou 8 bolas na rede nas últimas 6 partidas que disputou na temporada. Bom, família, o Corinthians está muito próximo aí de bater o seu próprio recorde. Se o Corinthians ganha do Bahia hoje à noite, ficará com 8 vitórias consecutivas no Brasileirão, algo que nunca aconteceu na história do clube alvinegro de Parque São Jorge. Você, corintiano, acredita na vitória? Bom, seguiremos e lutaremos até o fim. Ainda falando de Corinthians, o presidente Augusto Melo teria ontem a votação do impeachment, mas ela foi suspensa pela Justiça de São Paulo. Eu vou abrir a matéria e vou ler para vocês aqui, ó. Augusto Melo comemora a suspensão de votação do impeachment com torcedores do Corinthians. Bom, vamos à matéria. A votação do impeachment do presidente Augusto Melo do Corinthians, o Conselho Deliberativo foi suspenso por ordem judicial pouco antes da reunião começar. O mandatário do Timão e seus apoiadores
após a publicação da liminar, foram comemorar essa decisão com torcedores do clube que estiveram presentes nas redondezas do Parque São Jorge. Carregado pela multidão, Augusto Melo escutou da torcida gritos de "não vai ter golpe". E teve entre esses apoiadores os jogadores e ídolos do timão Dinei e Edilson. Desde cedo, torcedores do Corinthians se juntaram nas mediações do Parque São Jorge para protestar contra o impeachment do presidente. Depois de Augusto Melo sair do meio da multidão, alguns torcedores causaram um tumulto, retirando as grades que estavam separando-os da entrada do clube. Rojões foram lançados e um torcedor ficou ferido após ser atingido no joelho. Policiais militares precisaram intervir para conter os torcedores mais exaltados. A Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, se pronunciou contra o impeachment e convocou os torcedores para ir ao Parque São Jorge, prometendo atuar de forma pacífica, prezando pela integridade física de todos os envolvidos. Inicialmente, a votação estava marcada para acontecer na última quarta-feira, mas foi adiada a pedido do Comando Geral da Polícia Militar e da SSP-SP, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que alegaram que não poderiam oferecer segurança naquele momento. Nesta segunda-feira, a polícia montou uma força-tarefa para evitar confusões e isolou os torcedores que estavam proibidos de chegar perto da sede do clube. Bom, família, você, torcedor corintiano, diga aqui nos comentários o que você achou da suspensão aí do pedido de impeachment pelo presidente Augusto Melo. Bom, eu acho que quem pediu esse impeachment aí está no mínimo louco, visto que o Corinthians está num momento bacana no futebol, dentro de campo. Para que tumultuar fora do campo com coisas desnecessárias? Mas você também pode dar a sua opinião, eu quero ouvir. Quero ouvir também a opinião do flamenguista sobre a contratação ou não do Roger Guedes. Quero ouvir a opinião do botafoguense, se ele apoia ou não a permanência do técnico Arthur Jorge. E quero ouvir também você, corintiano, sobre a situação do jogo entre Corinthians e Bahia. Se você gostou do que viu, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, compartilhe para os amigos que, assim como eu e você, também é fã do futebol. É isso, um beijo e até a próxima.